Olá, esse é o canal da Araújo Contabilidade, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você é MEI, tem uma microempresa ou trabalha como autônomo com o próprio CPF, existe uma data que muda sua rotina de emissão de nota fiscal. E não é a data que a maioria dos vídeos está falando por aí. Porque nas últimas semanas, duas regras foram adiadas. E se você se organizar pela data errada, ou você corre atrás à toa, ou você chega atrasado. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o cronograma oficial, quem entra em cada fase e, mais importante, o que você precisa resolver ainda em 2026 para não travar a sua operação em janeiro de 2027. Para quem está chegando agora, a reforma tributária criou dois novos tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS. Eles vão substituir aos poucos o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e parte do IPI. E como são tributos novos, eles precisam aparecer em campos novos dentro da nota fiscal. E é aí que entra o cronograma. E aqui eu já quero separar duas coisas que todo mundo mistura, porque essa confusão é a origem de 90% das dúvidas que chegam aqui na contabilidade. Uma coisa é a obrigação de emitir nota fiscal. Outra coisa é a obrigação de destacar IBS e CBS dentro dela. São calendários diferentes, normas diferentes e alcançam gente diferente. Guarda isso, porque eu vou usar essa separação o vídeo inteiro. O calendário oficial saiu no ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS número 4 de 30 de julho de 2026. Ele define, documento por documento, quando começa a obrigação de destacar os novos tributos. Ficou assim, em 4 grandes ondas. 3 de agosto de 2026 já está valendo. Nota fiscal eletrônica, nota do consumidor, transporte de carga e de passageiros, nota de energia elétrica, manifesto de documentos fiscais. Ou seja, comércio, indústria e transporte na frente. 1º de outubro de 2026. Aqui entra a nota fiscal de serviço eletrônica de serviços em geral, prestador de serviço que não é do Simples Nacional. Entram também os serviços de comunicação e a primeira fase da nova declaração, a DERE. 1º de dezembro de 2026, plataformas digitais, bens e materiais e software, locação de bens móveis e imóveis, condomínio, edifício, água e saneamento, gás canalizado, alienação de imóveis e transporte aéreo e metropolitano de passageiros. 1º de janeiro de 2027, e é aqui que entra o Simples Nacional. Os documentos fiscais das empresas optantes só passam a exigir os campos de IBS e CBS a partir dessa data. Então, repara, se você é do Simples, você não tem que destacar IBS e CBS agora. Você tem até janeiro de 2027. Mas segure essa informação, porque tem outra obrigação chegando bem antes, e essa aí quase ninguém está comentando. Se você é microempresa ou empresa de pequeno porte do Simples Nacional e presta serviço, você vai ser obrigado a emitir a sua nota de serviço exclusivamente pelo emissor nacional da nota fiscal de serviço eletrônica, aquele padrão federal no site ou por integração via app. Ou seja, aquele sistema da prefeitura que você usa hoje deixa de ser opção. Isso estava marcado para 1º de setembro de 2026, pela resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 189, mas foi adiado. A resolução número 191, de 4 de agosto de 2026, jogou o prazo para 1º de novembro. E olha o detalhe que eu quero que você entenda. Aqui, o risco é imediato, não é multa. O risco é você simplesmente não conseguir emitir a nota. E quem não emite nota, não cobra do cliente, é caixa parado. Então, se você é do Simples e presta serviço, ganhou 2 meses. Não desperdice eles. Agora, vamos falar do MEI, que é onde mora a maior parte das dúvidas. Primeiro, a boa notícia.
O MEI não vai precisar destacar IBS, CBS na nota. Ele continua no DAS fixo. A estrutura de recolhimento dele não muda. Agora a mudança que importa. Hoje o MEI é dispensado de emitir nota quando vende para consumidor final pessoa física. Só emite se o cliente pedir. A Lei Complementar 214 tirou essa dispensa. A partir de 2027, o MEI passa a ser obrigado a emitir documento fiscal em toda operação, inclusive para a pessoa física. E aí, chega aquela pergunta clássica na nossa caixa de mensagens. Eu tenho um lanche, vendo para pessoa física, faço 30, 40 vendas por dia. Vou ter que emitir nota por nota, cada uma? A resposta é sim, a regra mudou. E vai ser nota do consumidor, nota fiscal eletrônica ou nota de serviço, dependendo da sua atividade. Por isso, a recomendação prática: use 2026 para automatizar o caixa. Se você chegar em janeiro emitindo nota manual uma por uma, no meio do movimento do almoço, a sua operação trava. Não é exagero. Alguns estados e prefeituras podem emitir nota consolidada em situações específicas. O Espírito Santo, por exemplo, já regulamentou pontos disso. Mas isso é regra local, não conta com isso sem confirmar na sua cidade e no seu estado. Se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu trago as atualizações da reforma toda semana e essas datas estão mudando de mês em mês. Agora, o público que menos foi avisado, o autônomo que trabalha com o próprio CPF. Advogado, contador, engenheiro, taxista, pedreiro, corretor, quem exerce atividade econômica de forma habitual. A partir de 1º de janeiro de 2027, essa pessoa física passa a precisar de uma inscrição no CNPJ para emitir documento fiscal e apurar os novos tributos. É o que o mercado apelidou de CNPJ técnico. E eu quero ser bem clara nisso, porque gera pânico à toa. Essa inscrição tem finalidade exclusivamente cadastral. Ela serve para te identificar perante o fisco. Ela não te transforma em empresa, não muda a forma como você declara o seu imposto de renda e não cria obrigação societária. Essa exigência ia começar em agosto de 2026, mas o decreto 13.075 adiou para 1º de janeiro de 2027. E tem uma exceção importante, o nanoempreendedor. Quem fatura até cerca de R$ 40.500 por ano e não exerce profissão regulamentada fica fora da incidência de IBS e ICBS. Agora, o ponto que eu mais quero que você leve desse bloco. Se você é autônomo e fatura acima do limite do nanoempreendedor, sente e faz a conta. Porque quando você soma o novo IVA mais o INSS, mais o imposto de renda na pessoa física, a carga total pode passar de 50% do que você fatura. Enquanto isso, a mesma atividade dentro de uma microempresa no Simples Nacional costuma começar em faixas bem menores. Isso não é dica genérica de internet. Depende da sua atividade, do seu faturamento, da sua folha e do fator R. Mas se você está nessa situação e ainda não fez esse comparativo, você tem até janeiro para fazer, e o custo de não fazer é alto. Tem um efeito da reforma que muita gente ainda não conectou: o crédito. Funciona assim: a empresa que compra de você pode aproveitar como crédito o imposto que veio destacado na sua nota e abater do imposto que ela mesma vai pagar. Traduzindo, se você vende para empresas, o imposto que aparece na sua nota vira argumento comercial, vira conversa de preço. E quem não gera crédito fica mais caro para o cliente, mesmo cobrando o mesmo valor. O MEI continua no DAS fixo, sem gerar crédito relevante. As empresas do Simples vão ter a opção de recolher IBS e ICBS por fora para gerar mais crédito ao cliente. Mas isso normalmente aumenta a carga tributária. Tem que ser calculado, não anotado no impulso. Agora, se você vende direto para consumidor pessoa física, esse impacto é bem menor. Pessoa física não aproveita crédito.
Ou seja, a decisão certa depende de quem é o seu cliente. Sobre penalidade. 2026 está sendo tratado como período de adaptação. O próprio ato conjunto número 4 prevê um programa de conformidade com caráter orientador, dando prazo adicional de regularização para quem demonstrar conduta cooperativa. Na nota de serviço, a ausência das informações de IBS e CBS até 31 de dezembro de 2026 não faz o documento ser rejeitado, mas registra a desconformidade. Só que atenção, porque aqui mora a armadilha. Essa tolerância vale para as informações novas da reforma. Se você já era obrigado a emitir nota e não emitia, isso continua sendo problema com a fiscalização do município, do Estado e da Receita, exatamente como sempre foi. A reforma não perdoou nada do passado. Agora, 5 coisas para fazer ainda esse ano. 1. Confirme qual documento fiscal se aplica à sua atividade. 2. Revise a classificação tributária dos seus produtos e serviços. Cadastro incompleto trava a emissão. 3. Pergunte ao seu fornecedor de sistema ERP ou maquininha se ele já está adequado aos campos de IBS e CBS e ao emissor nacional. 4. Se você é do Simples e presta serviço, teste o emissor nacional antes de 1º de novembro. Não deixe para descobrir o problema no dia. 5. Se você é autônomo com faturamento relevante, faça o comparativo pessoa física versus pessoa jurídica agora. Essas datas continuam se mexendo. 2 mudaram só nas últimas semanas. Então, salve esse vídeo e se você conhece um MEI, um autônomo ou um pequeno empresário que ainda está achando que isso é problema de 2033, manda esse link para ele. Se você quer que a gente faça essa análise para o seu caso, o contato está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!